Antes da chegada dos nazistas ao poder na Alemanha, a nação seguia um regime de governo chamado de República de Weimar. Mas esse só foi estabelecido após o fim da Primeira Guerra Mundial, certo? Bom, antes disso, o país seguia o modelo imperial, sendo governado pelo Kaiser Guilherme II. Curiosamente, o imperador morreu em 1941, na Holanda, que estava ocupada pelos alemães. E hoje vamos contar a trajetória dessa figura, abordando a sua opinião em relação a Adolf Hitler e o que aconteceu com ele após a chegada dos nazistas ao poder. Então, nem pense em sair do vídeo antes do final. Eu tenho certeza que você vai se surpreender durante o vídeo. Agora sim, vamos começar. Como foi o Império Alemão? Bem, o Império Alemão, oficialmente conhecido como Deutsches Reich, foi estabelecido em 1871, logo após a Guerra Franco-Prussiana, que resultou na vitória alemã sobre a França. A unificação alemã foi liderada pelo chanceler Otto von Bismarck, que buscou consolidar os vários estados alemães em uma única nação, sob a liderança do Reino da Prússia. Então, o imperador Guilherme I da Prússia foi coroado imperador alemão no Palácio de Versalhes em 1871. Guilherme II sucedeu seu avô, Guilherme I, como imperador no ano de 1888. O seu reinado foi marcado por mudanças significativas na política e também na sociedade alemã. Guilherme II procurou afirmar a autoridade do monarca, mas o seu estilo de governo e a sua política externa contribuíram para desafios e tensões. Durante o período do seu governo, Guilherme II procurou manter uma política expansionista e militarista. Ele desejou afirmar a posição global da Alemanha e competir com outras potências, como, por exemplo, o Império Britânico. A sua política externa, incluindo o aumento do poder naval alemão, contribuiu para o crescimento das rivalidades europeias, que eventualmente culminaram na Primeira Guerra Mundial. Internamente, Guilherme II enfrentou desafios políticos e sociais. Ele demitiu Bismarck em 1890, buscando um curso político mais pessoal. Mas isso levou a um período de bastante instabilidade. O sistema político do Império Alemão era uma monarquia constitucional, com um parlamento eleito, o Reichstag. Mas o imperador tinha considerável influência e poder. A Primeira Guerra Mundial teve um impacto devastador na Alemanha e levou ao colapso do Império Alemão. Em novembro de 1918, Guilherme II abdicou e fugiu para o exílio na Holanda. O fim da guerra e a instabilidade interna resultaram na proclamação da República de Weimar, marcando o fim da era imperial alemã. A participação da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Falando de uma forma mais profunda sobre a participação do Império Alemão na Primeira Guerra Mundial, vale ressaltar que a nação acabou sendo uma das principais potências da Tríplice Aliança, junto com o Império Austro-Húngaro e o Reino da Itália, que mais tarde mudou de lado para se juntar à Tríplice Entente. A guerra ocorreu entre 1914 e 1918, e o Império Alemão estava envolvido desde o início até o seu colapso. A participação da Alemanha na Primeira Guerra Mundial começou com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, que desencadeou uma série de eventos, levando à eclosão do conflito. A Alemanha então declarou guerra literalmente à Rússia e depois à França, como parte do plano militar conhecido como Plano Schlieffen. E isso resultou na entrada do Reino Unido na guerra, em apoio à Bélgica, que foi invadida pelas forças alemãs. A Alemanha estava profundamente envolvida na frente ocidental, enfrentando as forças francesas e britânicas em uma guerra de trincheiras prolongadas. Além disso, também estava ativa na frente oriental contra as forças da Rússia. A retirada russa após a Revolução de Outubro de 1917 permitiu que as forças alemãs se concentrassem na frente ocidental. A marinha alemã, que era liderada pelo almirante Einfried von Tirpitz, desempenhou um papel importante na guerra naval, tentando minar o bloqueio naval britânico. No entanto,
as táticas de guerra submarina irrestrita aumentaram a hostilidade internacional. À medida que a guerra se prolongava, a Alemanha enfrentava dificuldades econômicas e o impacto do bloqueio naval britânico. O esgotamento e a insatisfação interna contribuíram para a instabilidade política. O Império Alemão finalmente capitulou em novembro de 1918 com o Armistício de Compiègne, marcando o fim da sua participação na Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, impôs condições rigorosas à Alemanha, contribuindo para a instabilidade política e social da República de Weimar. Mas então por que Guilherme II abdicou do trono e se exilou na Holanda, hein? A revolta entre a população alemã, alimentada pela fome, descontentamento com a guerra e um sentimento geral de insatisfação, resultou em levantes e protestos em várias cidades do país. Além disso, o exército alemão estava enfraquecido no campo de batalha e a derrota tornou-se iminente. Diante desse cenário, Guilherme II viu-se numa posição insustentável. Em 9 de novembro de 1918, o chanceler alemão Max von Baden anunciou a abdicação de Guilherme II e a sua renúncia aos poderes imperiais. Após a abdicação, Guilherme II refugiou-se nos Países Baixos, onde o governo neerlandês lhe concedeu asilo político. A decisão de abdicar e buscar asilo foi influenciada pelo medo de possíveis represálias na Alemanha, bem como pela busca de um refúgio seguro diante do caos político e social que o país se desenrolava. Guilherme II passou o restante da sua vida no exílio nos Países Baixos, nunca retornando para a Alemanha. O ex-imperador enfrentou críticas por seu papel na eclosão da Primeira Guerra Mundial e também pela condução do império durante o seu reinado. Seu exílio marcou o fim da era imperial alemã e o início de uma nova fase na história política do país, com a proclamação da República de Weimar. A República de Weimar. Bom, a República de Weimar foi estabelecida em 1919, após o fim da Primeira Guerra Mundial e a abdicação do imperador Guilherme II. O Tratado de Versalhes, assinado no mesmo ano, impôs condições rigorosas à Alemanha derrotada, incluindo a redução das suas forças armadas, a entrega de territórios e o pagamento de reparações. A Constituição de Weimar, promulgada em 1919, delineou a estrutura política da nova república. Nesse sistema parlamentar, o Reichstag, eleito pelo povo, detinha o poder legislativo. O presidente, eleito pelo povo, era o chefe de Estado, enquanto o chanceler, responsável perante o parlamento, era o chefe de governo. O sistema eleitoral era baseado na representação proporcional, visando refletir a proporção de votos recebidos pelos partidos políticos. A Constituição garantia direitos individuais, como liberdade de expressão religiosa e também proteção contra prisões arbitrárias. Mas, contudo, a República de Weimar enfrentou desafios desde o início. A Alemanha experimentava dificuldades econômicas, com hiperinflação e desemprego elevado. O Tratado de Versalhes também gerou descontentamento generalizado. Uma pausa rápida aqui, gente. Antes de seguirmos em frente, eu quero ter certeza que você está conosco até aqui e que esteja gostando do nosso conteúdo. Então comente a frase "Quero mais histórias". É super rápido e assim você ajuda no alcance do nosso vídeo. E também poderá ser fixado nos comentários, demonstrando a sua presença. A ascensão dos nazistas. Durante os turbulentos primeiros anos da República de Weimar, a Alemanha enfrentou uma série de desafios políticos decorrentes de tentativas de golpes e insurreições por parte de grupos extremistas de esquerda e também de direita. Entre as forças paramilitares envolvidas nesse cenário caótico, os Freikorps, de direita, e os esquadrões paramilitares, de esquerda, desempenharam papéis significativos, exacerbando ainda mais a instabilidade política que permeava o país. Destacando-se nesse contexto de agitação, os nazistas, liderados pelo carismático e autoritário Adolf Hitler,
adotaram estratégias inovadoras de propaganda para disseminar suas ideias e conquistar apoio popular. Aproveitando-se do descontentamento generalizado, os nazistas prometeram restaurar a grandeza da Alemanha, canalizando a culpa por sua crise econômica e política para grupos específicos, entre eles os judeus e os comunistas. Um marco crucial nesse caminho rumo à consolidação do poder nazista foi o infame incidente do incêndio no Reichstag em 1933, que foi atribuído aos comunistas. Hitler, com a sua total habilidade, utilizou esse evento para justificar a assinatura pelo presidente Paul von Hindenburg do decreto do incêndio do Reichstag, resultando na suspensão das liberdades civis e abrindo caminho para medidas autoritárias. Surpreendentemente, em janeiro de 1933, Hindenburg nomeou Hitler como chanceler da Alemanha, acreditando de início que poderia controlar o movimento nazista. Mas, no entanto, as expectativas foram rapidamente frustradas. Afinal, Hitler, astutamente, estava apenas consolidando o seu poder de maneira rápida e eficaz, suprimindo a oposição política, eliminando partidos concorrentes, estabelecendo uma ditadura. O líder nazista marcou o início do Terceiro Reich na Alemanha, impondo a sua visão radical e autoritária sobre a nação. Esse período sombrio da história alemã seria marcado por consequências profundas e duradouras, influenciando os eventos que se desdobrariam ao longo do século XX. A vida do último imperador alemão na Holanda. Bom, voltando a falar do nosso protagonista, do vídeo de hoje, especialmente em 1922, Guilherme II, o último imperador alemão, lançou o primeiro volume de suas memórias. Um volume magro, onde afirmava veementemente que não era o responsável pelo desencadeamento da Grande Guerra. Nessas memórias, ele defendia a sua conduta ao longo do seu reinado, especialmente no que diz respeito à política externa. Durante as suas 2 décadas de exílio, Guilherme II recebeu frequentemente visitas importantes e permaneceu bem informado sobre os eventos na Europa. Ao se refugiar nos Países Baixos, ele deixou crescer a barba e reduziu o volume do seu famoso bigode. Além disso, dedicou-se ao estudo do holandês. No Palácio de Achleion, em Corfu, Grécia, antiga residência da Imperatriz Isabel da Áustria, Guilherme II desenvolveu uma paixão pela arqueologia, participando de escavações no local do Templo de Artemisa. Pois bem, durante o exílio, Guilherme II também se envolveu em planos para grandes edifícios e navios de guerra, demonstrando seu interesse em projetos arquitetônicos e militares quando entediado. Uma de suas principais paixões era a caça, e ele empalhou milhares de animais, tanto mamíferos quanto pássaros. O seu tempo era frequentemente dedicado ao corte de madeira, resultando no abate de milhares de árvores durante a sua estadia em Dor. Na década de 1930, Guilherme II, esperançoso de que o sucesso do Partido Nazi alemão estimulasse o interesse pela restauração da monarquia, desejava que o seu neto mais velho se tornasse o 4º Kaiser. Mas no entanto, mal sabia ele, que Hitler e os nazistas desprezavam Guilherme II, culpando-o pela derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Apesar de receber Hermann Göring em Dor, Guilherme começou a desconfiar de Hitler. Chocado com os eventos como a Noite dos Cristais em 1938, Guilherme expressou desaprovação e vergonha de ser alemão pela primeira vez. Após a vitória alemã sobre a Polônia em 1939, Guilherme II, já debilitado, reafirmou lealdade à Casa de Hohenzollern, elogiando o sucesso de Hitler nos primeiros meses da Segunda Guerra Mundial. Já em maio de 1940, quando Hitler invadiu os Países Baixos, Guilherme recusou um convite de asilo para o Reino Unido e preferiu permanecer em Ruysdorf, onde, debilitado e retirado da vida pública, acreditava que a Alemanha era a terra da monarquia e Cristo. Ele expressou opiniões anti-britânicas e anti-judaicas, imaginando a formação dos Estados Unidos da Europa sob a liderança da Alemanha. Em suas últimas cartas,
Guilherme II revelou uma visão distorcida e conspiratória dos eventos mundiais, afastando-se completamente da realidade histórica. A morte de Guilherme II. Guilherme II, o último imperador alemão, faleceu em 4 de junho de 1941, aos 82 anos. Ele foi vítima de uma embolia pulmonar em Doorn, Países Baixos. Esse acontecimento ocorreu poucas semanas antes da invasão alemã da União Soviética. O velório de Guilherme foi marcado pela presença de soldados alemães, mas, contudo, essa honra desagradou a Hitler, que quase demitiu o general responsável pela ordem da sua presença. Embora Hitler não tivesse simpatia pessoal por Guilherme, ele desejava levar o corpo do ex-imperador para Berlim, visando um funeral de Estado. Hitler via Guilherme II como um símbolo significativo da Alemanha e também de todos os alemães durante a Primeira Guerra Mundial. Ele acreditava que esse gesto reforçaria a continuidade do Terceiro Reich, a partir do antigo Kaiser Reich, ou seja, Império Alemão. No entanto, os desejos expressos por Guilherme em vida foram respeitados. Ele não queria retornar para a Alemanha a menos que a monarquia fosse restaurada. Sendo assim, as autoridades de ocupação nazistas organizaram um pequeno funeral militar, com a presença de algumas centenas de pessoas. Dentre eles estavam August von Mackensen, o almirante Wilhelm Canaris e também Arthur Seyss-Inquart, que era comissário do Reich dos Países Baixos. O pedido de Guilherme para que símbolos nazistas não fossem exibidos durante as suas exéquias foi totalmente ignorado. Imagens do funeral mostram a presença da suástica e outros emblemas nazistas. O ex-imperador foi sepultado em um mausoléu nos jardins de Ruysdael, tornando-se um local de peregrinação para monarquistas alemães. A cada aniversário de sua morte, pequenos, mas leais grupos de monárquicos se reúnem em Ruysdael para prestar homenagem ao último imperador da Alemanha. Esse gesto simboliza a persistência do respeito e da memória de Guilherme II, entre aqueles que ainda mantêm viva a tradição monárquica na Alemanha. Bom, e aí? O que você achou do vídeo de hoje, hein? Já conhecia a história do Kaiser Guilherme II? E é claro, aproveite também para sugerir temas para os próximos vídeos aqui do canal. Deixe nos comentários que nós iremos avaliar com muito carinho. Agora fique com o vídeo que está aparecendo na sua tela de recomendações. Até a próxima!